Show de bola, pessoal. Próximo passo então é a gente configurar o túnel na Cloudflare para fazer aqui o nosso apontamento. Então, para fazer isso, a primeira coisa que você precisa fazer eu vou duplicar isso aqui só para a gente acessar um link. Vou deixar para vocês também aí, tá? Este link aqui, vou estar deixando aqui embaixo para vocês. E aí, o que você vai fazer? Você vem aqui no sistema operacional, tá? Que você utiliza, no meu caso é o Windows. Minha versão aqui é 104 bytes. Eu vou clicar aqui em download. Ele vai baixar aqui para mim essa versão, tá? E aí eu já tenho aqui o executável. Vou abrir aqui a pasta de download. Nós temos aqui esse arquivo. Pode renomear esse arquivo para... Vou renomear ele aqui. Vou remover essa parte aqui, esse excesso. E quando chega no D aqui do Cloudflare, eu vou colocar um ponto .exe. Vou dar um Enter. Vou deixar ele renomeado dessa forma, tá? Agora, a gente precisa criar uma pasta aqui no nosso volume C, tá? Eu vou fazer isso pelo CMD, dar um Windows R, CMD OK. E aqui você vai digitar esse comando aqui, ó, mkdir, colocar o C dois pontos, barra investida, Cloudflare. E aí você dá um Enter, ele criou aqui a pasta pra gente. Se eu vier aqui agora onde colocar o C, essa pasta já está aqui. Aí tudo que eu preciso fazer é vir aqui no download, vou recortar essa pastinha e vou trazer para essa nova pasta aqui que eu acabei de criar, tá? Já está tudo certo. Aí agora o que a gente precisa fazer é testar se o executável ele está acessível. Para a gente fazer isso, tem um outro comando aqui pequeno que a gente vai lançar no nosso CMD. É esse comando aqui que vai buscar a versão do nosso Cloudflare, isso mesmo. Dá um Enter, ele vai trazer aqui a versão, então tá tudo ok, a gente pode prosseguir então com a nossa configuração. Próximo passo, a gente vai fazer o login na nossa conta do Cloudflare. Então é interessante que você já esteja logado na sua conta do Cloudflare, tá? Eu já estou aqui logado na minha conta, e se você tiver uma aba do Google Chrome, por exemplo, com outro usuário, é bom que você feche, porque se ele abrir nessa outra aba na qual não está logado o seu Cloudflare, você vai precisar reiniciar esse processo aqui, tá? Que a gente vai fazer agorinha. Então, por preferência, deixe somente as abas com o usuário aqui que está logado no seu Cloudflare. Feito isso, você vai lançar o seguinte código aqui para poder fazer esse login na sua conta. Vai lançar este código aqui. Ele vai executar o executável que vai fazer o login na sua conta. Ele vai abrir aqui, ó, no seu navegador, o seu Cloudflare, e aí vai te mostrar aqui os domínios que você tem disponível, e basta você clicar no domínio que você quer autorizar. Vou clicar aqui em autorize. Ele vai dar um OK. E aí, ó, ela até criou um arquivo aqui, que é uma chave, né? Uma hash, que é como se fosse uma API key para poder liberar esse acesso aqui dessa máquina aqui ao Cloudflare, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o túnel. A gente já tem as credenciais, já fizemos o login. Agora nós vamos criar então o túnel. Para criar o túnel, vai usar um outro comandinho aqui, que vai ser basicamente aqui, ó. Esse código ele vai executar lá aquele arquivo .hash, e aí ele vai criar esse túnel aqui, ó, com essa nomenclatura. Se você quiser mudar, fica a seu critério, mas o ideal é que você faça da mesma forma, porque lá na frente tem algumas coisas que vai depender disso, tá? O nome precisa ter exatamente como está aqui. Ou como você colocar. Então vou dar um Enter. Olha, ele criou aqui pra gente, trouxe até o ID. Você precisa guardar esse ID aqui, tá? Você vai precisar dele. Então, muito importante você copiar ele e colocar em um bloco de nota, em algum local aí, porque você vai precisar usar ele. Isso aqui eu vou colocar aqui, ele é de teste, então eu vou apagar, então não tem problema com esse daqui. Então copiou o seu ID, o ID aqui do túnel. Agora você vai fazer o seguinte, você vai criar as rotas DNS. Para fazer isso você não vai fazer manualmente, você vai usar um código também. Lembrando, pessoal, que todos esses códigos eu vou deixar aí para vocês. E aí nesse código que a gente vai lançar agora, vou abrir aqui o nosso docs,
só para mostrar para vocês. Esse código que a gente vai usar aqui agora, tudo que vocês precisam fazer é mudar aqui, ó, para o domínio de vocês, tá? Vou estar usando o meu aqui, mas vocês precisam usar aqui o domínio de vocês. Então eu vou colar esse mesmo comandinho aqui no nosso CMD, vou colar assim mesmo, e aí ele vai criar lá os apontamentos do tipo CNAME, se eu não me engano, lá na Cloudflare, tanto para o editor quanto para o webhook. Então aqui eu vou dar outro enter, só para ele criar aqui o próximo que ele não criou. Então tá feito aqui, ó, criou aqui no túnel que a gente tinha criado, tá? E aí, ó, aqui nesse comando tinha vindo também o nome do túnel que a gente tinha criado, por isso que eu sugeri que você criasse com a mesma nomenclatura. Feito isso, agora a gente vai criar um arquivo, tá? Um arquivo no nosso disco local. Que arquivo seria esse? Primeiro a gente pode criar uma pastinha aqui na nossa primeira pasta que nós havíamos criado, que é a do N8N. Vamos fazer pelo prompt também aqui, pelo CMD no caso, né? Então vamos criar essa pastinha aqui, é uma pasta chamada Cloudflare também, dentro da pasta do N8N, vou dar um enter, ele vai criar essa pasta. E aí, agora a gente vai criar um arquivo dentro dessa pasta. Vou acessar aqui o meu Explorer, vou vir aqui no meu disco C, N8N Data, ele criou aqui a pasta, vou entrar nela e a gente vai criar um pequeno arquivo aqui, novo, documento de texto, vou acessar esse documento de texto e aí você vai lançar aqui um conteúdo aqui dentro, tá? Inclusive o ID que eu pedi para você guardar. Esse aqui vai ser o conteúdo, vou deixar disponível para vocês também. Tem algumas coisinhas que você precisa modificar aqui, tá? A primeira delas é o nome do usuário aqui. Esse aqui é o nome do meu user no meu PC, mas para você ver essa informação, basta vir aqui no explorador de arquivos, vem aqui em disco local C, vem aqui em usuários, e aqui vai estar o nome do seu usuário. Você tem que colocar exatamente como está aqui, tá? Troca essa informação. E aqui, ó, o ID que eu havia falado para você. Ele deve estar aqui na minha área de transferência. Vou colar aqui o ID. Então substitui essa parte aqui com o ID, tá? E também o seu domínio também você vai precisar modificar. Feita essas alterações, você vem aqui em arquivo, vem salvar como. Aqui você vai salvar com essa seguinte nomenclatura, config.yml. E aí você vai salvar aqui, ó, com essa nomenclatura, config.yml. E aqui você vem no tipo e seleciona todos os arquivos. Salva, deixa eu voltar lá no disco C, N8N Data, Cloudflare, e aqui eu vou apagar esse outro arquivo que não vai mais servir para a gente. Feita essa etapa aqui, a gente pode então iniciar o túnel, que é o que vai permitir que a gente consiga acessar o nosso N8N através do domínio que nós havíamos apontado aqui. Para rodar esse túnel, vai ser sempre esse código aqui, tá? Vou dar um enter e aí vejam que ele já startou. Então eu vou minimizar e o correto é ele trazer o nosso N8N dentro daquele domínio que a gente havia configurado, tá? Então eu vou só duplicar esse daqui, eu vou colocar aqui o nosso domínio e voa lá, pessoal, aqui está o nosso N8N apontadíssimo para o domínio. Maravilha, estamos dentro do nosso N8N. É bom lembrar que essa parte aqui ele ainda vai ficar disponível, tá? Ele ainda fica disponível, aqui não tem o que ser feito. A gente pode adicionar uma barreira de proteção, né, a mais. Eu vou dar um sign out aqui. A gente tem essa barreira de proteção nativa da aplicação por e-mail e senha, mas dá para a gente fazer pelo próprio Cloudflare de forma gratuita, adicionar mais uma barreira de proteção para que só cheguem nessa tela aqui a pessoa que colocar o e-mail que você designar, tá? Ou então por IP. Porém, por IP não gosto muito porque como o IP é dinâmico, no meu caso aqui ele muda às vezes, noto que o IP ele muda algumas vezes, aí a gente tem que estar atualizando lá manualmente. Para fugir disso, eu gosto de criar essa proteção aqui pela Cloudflare. Como que dá para ser feito? Tudo que você precisa fazer é vir aqui na sua conta Cloudflare, você vem aqui no domínio que você quer fazer essa configuração, nesse caso seria esse aqui, e aí eu venho aqui em Access ou Acessos, e aí eu vou habilitar isso daqui, ó. Vou clicar nesse botão
Ele vai abrir isso daqui, você seleciona a sua conta e aí ele vai te dar essa tela. Aí você vem aqui novamente em Access, ele vai liberar uma opção aqui para você, onde tem aplicativos ou applications. Vou clicar aqui em applications. A gente vai adicionar um aplicativo, adicionar uma aplicação aqui. Aqui a gente vai selecionar a opção Self-Hosted, essa primeira. E aí a gente vai dar um nome para essa aplicação, vou colocar em 8N mesmo. Aqui a seção, aqui é o tempo, né, que depois que a pessoa loga, quanto tempo que ela vai permanecer ativa ali sem ser necessário ela passar por essa etapa aqui de autenticação novamente. Eu vou deixar 24 horas mesmo, que é o padrão. Próxima etapa, a gente vai criar uma política, pessoal. Create New Policy, que é nada mais nada menos do que a regra aqui do e-mail para poder fazer o acesso a esse N8N, essa aplicação. Então vou aqui em Create New Policy, que a gente vai criar essa política. Aqui em Add Policy, você vai dar um nome a essa política. Vou colocar aqui em 8N e-mail mesmo. Aqui em ação pode deixar como ela mesmo, para poder, caso vai ser o período, né, que vai permitir ele ter que refazer essa autenticação. Vou colocar aqui sem duração, porque aí toda vez que ele for logar, ele vai pedir de fato esse e-mail novamente, para saber se de fato é um e-mail que você permitiu ele acessar. Aqui na rules, nas regras, eu vou adicionar aqui, ó, e-mails. E aí eu vou colocar aqui os valores dos e-mails que eu permito que acesse. Vou colocar aqui o jailsoncnt10@gmail.com. Caso você queira colocar mais de um e-mail, basta dar o Enter que ele abre aqui uma nova possibilidade. Aí você pode colocar aqui outros e-mails, tá? Se não me engano são até 50 pessoas, 50 e-mails. jailsoncnt10@gmail.com. Vou colocar mais um aqui. Não, tá bom aqui. Vou deixar somente esses dois. Então essa é a regra, tá? Que eu quero. Essa é a política que eu queria criar. Eu vou salvar essa política. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vou salvar essa política. E aí tá salvo, maravilha. Essa aqui, tá? Essa aqui eu vou excluir ela. Então política salva. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui agora na tela anterior e aqui em Access Policies eu vou adicionar, vou selecionar uma política existente. E aí eu vou selecionar aqui nossa que a gente acabou de criar. Vou dar uma confirmação. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, pessoal, foi adicionar um public hostname aqui, ó, para a gente colocar o nosso domínio. Então o subdomínio vai ser N8N Editor, tá? Que aí ele vai aplicar especificamente a esse subdomínio aqui. O domínio eu vou selecionar aqui o nosso, path aqui eu posso deixar vazio. É só isso, pessoal. Vou dar um next aqui. Aqui em tags não precisa. Aqui, se você quiser colocar uma mensagem, erro, acesso negado, beleza, pode colocar a mensagem que você quiser. Você pode redirecionar para um outro link, caso você queira também. Nesse caso eu vou deixar com a mensagem aqui mesmo. Vou dar um next, vou salvar e tá criada aqui a nossa regra. Vamos agora tentar acessar nosso link através de uma aba anônima aqui, para você ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui uma aba anônima. A gente caiu em uma verificação, né? Então, se eu colocar um e-mail qualquer aqui, por exemplo, um e-mail que eu não tinha usado lá, foi esse aqui, não tinha colocado. Então, mesmo que eu coloque o e-mail errado e mande esse send aqui, ele não vai enviar esse código para mim. Ele não envia, não chega esse e-mail para a caixa de entrada desse e-mail que não está autorizado. Então, se eu verificar aqui, se esse e-mail chegou para mim, eu já fiz vários testes com e-mails diferentes dos que a gente coloca ali e ele realmente não envia, tá? Não cai na caixa de spam, não cai na nossa caixa de entrada principal. Então ele literalmente ele não envia lixo eletrônico. Eu não estou mostrando aqui, tá? Porque é um e-mail mais pessoal, mas ele de fato não envia esse e-mail. Mas se eu voltar aqui e colocar um e-mail ao qual eu tinha autorizado lá, como por exemplo jailsoncnt10, ele vai de fato me enviar esse código.
Eu vou acessar aqui esse e-mail para a gente ver se de fato isso vai chegar. Bom, pessoal, ele não enviou aqui para mim ainda, tá? Eu vou testar o outro e-mail, o primeiro e-mail que eu havia colocado, para ver se ele vai enviar, mas o primeiro aqui ele não enviou. Tentar aqui o segundo para ver o que vai dar aqui. Chegou para mim aqui, eu não sei por qual motivo não chegou para o outro, tá? Mas para esse chegou. Então vou colocar aqui o código que ele enviou, vou dar um sign in e finalmente eu vou cair aqui na minha tela do N8N, tá? Então não sei por qual motivo não chegou na outra, tá? Mas aí você pode fazer esse teste também para ver se vai chegar para você. E se não chegar, você remove ou troca o e-mail para fazer ele funcionar de fato, tá? Lembrando, pessoal, que para que o N8N funcione com o domínio, ele sempre tem que estar com essa aba do túnel aberta aqui, tá? Eu não havia falado isso para vocês. Então tem que sempre abrir o CMD quando ele não está aberto, né? Não está rodando o túnel, e lançar esse código aqui de fato do túnel, né? Que é esse aqui. Inclusive, eu recomendo até que fixe ele aqui na sua área de transferência. Você fixa ele aqui, ó, dá um Windows V e ativa a área de transferência e fixa aqui para que você tenha ele sempre em mãos. Vou dar um Enter, ele vai rodar aqui. Então já estou dentro aqui do N8N funcionando 100%, pessoal. Basta você agora se divertir aqui com suas automações, tá bom? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.